Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 10, versículos 24 ao 26. Então chamou Faraó a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Vão também convosco as vossas crianças. Porém, Moisés disse: Tu também tens de dar às nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Dele havemos de tomar para servir ao Senhor, e até que cheguemos lá, não saberemos o que devemos usar para servir o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui uma palavra poderosa da parte do Senhor, e onde vamos tratar acerca da salvação, que é extensiva, não somente a você, mas também a toda a sua família. Porque tudo que Deus quer é salvar a tua vida e aos demais também. Diz a Bíblia em Êxodo 2, verso 23 ao 25, depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Glória seja dado o nome do Senhor. No capítulo 2 de Gênesis está ali o clamor, está ali também a resposta de Deus. Está o gemido, a servidão, onde Deus escutou, aleluia, a voz do povo, a angústia do povo. Lá no capítulo 3, verso 2, a Bíblia diz que a sarça ardia no monte Horebe, e Deus fala a Moisés acerca da aflição do povo, da opressão, do sofrimento e do clamor que Israel estava sofrendo e levando até Deus. No capítulo 4 de Êxodo, Deus fala como terminaria aquele confronto. E ali no versículo 23 do capítulo 4 de Êxodo, ele fala sobre a praga da morte dos primogênitos. Quando nós vimos aqui, de antemão, já Deus falando como terminaria aquela conversa, nós podemos ver aqui a onisciência de Deus Pai Todo-Poderoso, quando Ele, Deus, escuta o clamor do povo e envia o socorro. Deus sabe muito bem como irá terminar aquela situação, aquele assunto. A Bíblia diz no capítulo 4, verso 28 ao 31, que num primeiro instante, Deus fala a seu irmão Arão sobre todas as coisas, e a intenção de Deus libertar a nação de Israel de dentro do Egito. Depois Moisés fala aos anciões num segundo degrau, num segundo momento, e depois ele fala ao povo como um todo, aleluia. E a Bíblia diz que o povo creu, então se prepararam, aleluia, para enfrentar aquele desafio tão grande. Lá no capítulo 5 de Êxodo, verso 1, 2, o 4 e o 9, diz a Bíblia que Moisés fala a Faraó. Quando Moisés fala a Faraó, nós entendemos aqui que Faraó está como sinônimo do inimigo, do anticristo, de Satanás, aleluia, quando Faraó está oprimindo o povo de Israel. Faraó, então, precisa descobrir quem é o verdadeiro Deus. É por isso que Deus endurece o coração de Faraó, e o povo de Israel precisa conhecer a Deus e abandonar as práticas lá do Egito. Faraó, então, age com injustiça, com opressão e com um jugo pesado demais para cima dos hebreus, aleluia. E lá em Êxodo capítulo 6, verso 1, a mão de Deus irá se manifestar quando Deus fala a Moisés. Diante de toda a expectativa, Deus vai agir.
Quanto mais o coração do faraó iria se endurecer, mais Deus iria manifestar o seu poder. Deus endurece o coração do faraó para poder demonstrar, através daquele coração duro, todo o seu poder, toda a sua glória. Aleluia. No capítulo 7, versículo 10, a vara em serpente. Aleluia. No versículo 11, os feiticeiros fazem o mesmo. No 12, a vara de Moisés come as outras cobras. Aleluia. E o porquê então, irmãos, que vieram aquelas 10 pragas? Porque então o Egito e também o povo hebreu precisava conhecer quem era Deus. Os egípcios, porque os seus deuses seriam derrotados naquela circunstância toda. Para os hebreus, para que os hebreus entendessem que só o Senhor era Deus e que Deus era o Todo-Poderoso. Então é lançada a primeira praga, a praga da água transformada em sangue. No capítulo 7, verso 17, feriu ali com a vara as águas e ali teve a transformação da água em sangue. E no Egito havia um deus chamado Hapi, ou Hapi, e ele era responsável pelas inundações do Nilo. Quando nós olhamos esse paralelo da praga de sangue no Nilo, junto com esse deus que tinha os egípcios, nós vamos aqui perceber então que esse Deus foi desmentido. Ele não era tão forte, ele não era poderoso, ele não era nada diante do poder do grande Deus. Então o seu primeiro Deus, o primeiro Deus do Egito, aqui é derrotado. Diz a Bíblia ainda que Faraó resiste, porque os feiticeiros fizeram a mesma coisa. Então surge a segunda praga, a praga das rãs, no capítulo 8, verso 2, e a Bíblia diz que era rã para tudo que é lado, e entendemos e somos sabedores que havia um Deus chamado Ecté, e esse Deus, ele era responsável pela purificação do rio Nilo, e as rãs, elas vieram ao estender da mão de Arão, e os feiticeiros também fizeram o mesmo. Deus não desistiu do seu povo, Deus não desistiu do seu povo e nem desiste do homem. Faraó resiste, então vem a terceira praga, a praga dos piolhos, e aí você imagina o Deus Todo-Poderoso usando aqui um animal, no caso a rã, e usando agora aqui os piolhos para sobrepujar uma nação. Lá no capítulo 8, verso 16, diz a Bíblia que ele feriu o pó do Egito com a vara, no caso Moisés, e transformou todo aquele pó em piolho. Aleluia. E os piolhos pegaram nos homens e no gado. Aleluia. E logo nós somos sabedores que o pó da terra era sagrado para a nação do Egito. E gradualmente, em cada praga, um Deus era desmistificado. Um Deus, ele era destronado, podemos assim dizer. E todo aquele misticismo do Egito ia caindo por terra, e a nação de Israel ia descobrindo, ia vendo a onisciência, a onipotência e a onipresença do Deus Pai Todo-Poderoso. No versículo 18 diz também, não conseguem copiar a praga dos piolhos, melhor dizendo, e aí então os feiticeiros reconhecem a mão de Deus. Aleluia. E aí vem então a quarta praga, a praga das moscas. No capítulo 8, verso 23, e ali acontece que Deus separa o seu povo. A praga das moscas veio para os egípcios, mas não veio para Israel. Eles viram as moscas, mas era somente no Egito, aleluia, aonde tocava a mosca, tudo apodrecia. Aonde tocava a mosca, tudo estava perdido. E o detalhe, começou a haver um cheiro muito ruim. O Egito confiava nas suas especiarias, nos seus ungüentos, nos seus perfumes, e tudo começou a apodrecer e a cheirar mal. Cada praga tinha um objetivo: desmistificar, fazer cair por terra todo e qualquer encantamento, todo e qualquer sentimento de superstição que pudesse haver no Egito. Faraó
então manda que eles vão, mas que eles voltem, manda que Israel vá sacrificar, mas que voltem, mas que não soltassem a mão do Egito. E assim, dentro dessa conversa, Moisés não aceitou em nenhum momento. E a quinta praga, a praga da peste dos animais. Lá no capítulo 9, aleluia, do livro de Êxodo, verso 3, o gado, o cavalo, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas, todas as pestilências e morte. E a terceira coisa que acontece, Deus separa os animais do seu povo. Os egípcios tinham a Deus como tinha o Deus Amon, que era igual a cordeiro. Os animais eram sagrados, e no versículo 5 e 6, os animais dos egípcios começam a morrer. Eles tinham lá um Deus chamado Amon, igual a cordeiro na língua egípcia, e agora começam a morrer. Lá vem então a sexta praga, e cada degrau, cada praga que assim sucedia, era derrotado um Deus, era derrotada uma superstição, um misticismo de dentro do Egito. E agora vem então a sexta praga, a praga das úlceras. Lá no capítulo 9, versos 8 ao 10, a cinza é transformada em úlceras. Os magos não podiam fitar os olhos em Moisés, tamanha era a glória de Deus na vida de Moisés. E ali completa a derrota dos profetas do diabo, quando então os magos, os feiticeiros, não conseguiam contemplar o rosto de Moisés. Aleluia. Lá no versículo 16 do capítulo 9 de Êxodo, diz a Bíblia, por que das pragas? Para convencer, então, o rei do Egito, a Faraó. Vem então a sétima praga, a praga da saraiva. Capítulo 9, verso 18, virá saraiva, é um aviso. No 20, a conversão de alguns egípcios, nós podemos ver ali. Capítulo 9, versículo de número 20, nós podemos ver que alguns egípcios foram se convertendo. Diz a Bíblia, alguns dos oficiais do Faraó, que temiam a palavra do Senhor, fizeram fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Nós vamos vendo então, aleluia, uma derrocada gradual do Egito, dos egípcios, de Faraó, aleluia, e desceu ali uma saraiva misturada com fogo. E a quarta coisa que Deus separa agora é o território. Num primeiro momento, Deus separa, aleluia, os magos de Moisés. No segundo momento, Deus separa o povo do Egito e o povo dos hebreus. Deus separa num terceiro momento os animais dos egípcios com os animais dos hebreus. E num quarto momento, Deus separa agora o território, porque caía saraiva lá nos egípcios, mas não caía saraiva nenhuma aonde estava o povo hebreu. Glória a Deus. E lá vem então a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Apenas um inseto, veja o poder sobrenatural de Deus, quanto transtorno traz o inseto, sendo estes uma grande multidão. Capítulo 10, verso 4, a visão dos gafanhotos, o aviso dos gafanhotos. E os egípcios confiavam no Deus chamado Ísis e Serafis, responsáveis pela proteção do seu país. Seriam eles perdedores pelos gafanhotos. Ísis e Serafis seriam derrotados por uma multidão de gafanhotos na oitava praga. Moisés, no versículo 9 do capítulo de número 10, que quer os jovens, os velhos, os filhos e as filhas, os rebanhos, o gado, enfim, quer tudo, não quer deixar nada para trás. Lá no versículo 10 do capítulo 10 diz a Bíblia que Faraó diz assim, fique as crianças. E quando olho aqui Faraó querendo ficar com as crianças, logo percebo que Satanás, ele não queria o futuro de Israel, não queria entregar os sonhos de Israel, não queria entregar a prosperidade de Israel, que estava nas crianças. Nós sabemos que aqueles que saíram do Egito, aleluia, para aqueles que entraram,
toda uma geração morreu no deserto, e os que entraram foram as crianças que transpassaram aquele deserto por 40 anos e herdaram então a terra prometida. Faraó não queria que as crianças fossem, queria ficar com as crianças, e Moisés disse não, e então vieram as pragas dos gafanhotos, mas mesmo assim Faraó resiste, então é lançada a 9ª praga, a praga das trevas. Capítulo 10, verso 22, Moisés estende as mãos para o céu e 3 dias de escuridão, 3 dias completos, onde não se enxergava nada. Moisés não foi mais ao encontro de Faraó para negociar. A partir daquele momento, as pragas duraram mais ou menos 1 ano. Não era uma negociação fácil. O povo teria que testemunhar tudo e ver Deus vencedor. O povo teria que ver, entender que os deuses do egípcio não poderiam salvar, não poderiam libertar, e somente Deus era o grande libertador. E agora ali na 9ª praga, 72 horas de escuridão. Os egípcios adoravam o Deus Sol, o Deus Ra, e ali o Deus Sol, o último Deus deles, o penúltimo, podemos assim dizer, fora derrotado o Deus Sol. Aleluia. E antes da 10ª praga, lá no capítulo 10, verso 24 a 26, como nós lemos aqui, Faraó negocia e quer que fique o gado, mas Moisés é enfático em dizer: não vai ficar velho, não vai ficar homem, não vai ficar mulher, não vai ficar criança, não vai ficar gado, não vai ficar ovelha, não vai ficar nada, nada, nenhum animal vai ficar, tudo que é nosso vai ir conosco. E tem mais, Faraó, o povo deve ainda receber a graça, holocaustos e sacrifícios, aleluia, para que nós possamos sair daqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes da 10ª praga, nenhuma unha. No capítulo 11, verso 3, o povo recebe as graças de Deus. Os egípcios lhe dão presentes. No versículo 5 do capítulo 11 de Êxodo, é anunciada a 10ª praga. Aleluia. E lá no capítulo 12, saem eles na Páscoa, chamada ali então a saída da nação dos hebreus da terra do Egito, com a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos. Essa é a história de quando Israel, ou então a nação dos hebreus, saiu de dentro do Egito, pelo poder da potente mão de Deus, quando eles estavam lá, cerca de 430 anos como escravos, e Deus ouviu o seu clamor e libertou eles com mão poderosa. Dizem os estudiosos que essa luta, esse embate durou por cerca de 1 ano inteiro, mas o Senhor saiu poderoso. Eu penso que Deus poderia alcançar essa vitória num instante, num estralar de dedos, mas creio que tudo foi feito segundo a onisciência de Deus Pai Todo-Poderoso, querendo Deus então, aleluia, se manifestar na dureza do coração do Faraó e se manifestar para a nação dos hebreus, para que os hebreus reconhecessem o Senhor como Deus Pai Todo-Poderoso. Deus usou ali a noite, a escuridão, usou sapo, rãs, usou água e sangue, usou os piolhos, usou os gafanhotos, usou as úlceras, usou a saraiva, aleluia, usou a morte do primogênito. Glória seja dado o nome do Senhor, para se manifestar e dizer que somente Ele é Deus, um Deus poderoso, que controla todas as coisas. Esse Deus é o que nós estamos aqui pregando para você nessa oportunidade. Tudo isso até o capítulo 12, é a saída, desde o clamor até a saída da nação de Israel de dentro do Egito. No capítulo 12, registra ali então a preparação para a nação de Israel sair do Egito com os seus lombos cingidos, sapato nos pés e o cajado na mão. Essa é a verdadeira Páscoa, quando então Deus orienta Moisés a dizer: matem um cordeiro sem defeito e passem o sangue na verga e nos umbrais. Aleluia, à meia-noite cruzará o anjo e morrerá todo o primogênito que não tiver a marca de sangue na porta, nos umbrais e na verga. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Amém.